Boa tarde, queridos irmãos da IPI da Vila Prudente. Sejam bem-vindos a essa 7ª aula. Nós aqui estamos estudando a Carta de Pedro, né, como uma possibilidade de fazer estudo na EBD, né, EBD online, na verdade, né. Estamos hoje, então, estudando o 4º capítulo. Especificamente, vamos tratar dos versículos 12, 13 e 14, tá bom? E eu vou ler ele aqui agora para nós darmos início a essa 7ª aula, ok? Então diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E vamos então estar comentando esses versículos, ok? Sim. Então, para a sequência aqui, eu só queria fazer um link com a aula passada. A aula passada, nós terminamos com esse versículo ainda do capítulo 3, que dizia o seguinte, no versículo 13. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Aqui é uma pergunta do capítulo 3. E ele diz assim: qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Veja, por que ele está falando isso? Ele está falando porque aqui no início ele deu uma introdução. Ele diz assim: ó, irmãos, vocês tenham todos o mesmo sentimento, não tomem mal por mal, que vocês possam amar a vida nova que o Senhor trouxe para nós, mas não continuar na vida velha, né? Que a gente se aparte do mal, que siga o bem e que, dando bons exemplos no nosso comportamento, no nosso falar e as nossas ações, certamente diminui muito o nosso sofrimento, né? Eu então terminei com essa frase. E qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Então, é como se nós estivéssemos dizendo assim: se nós praticarmos tudo o que o Evangelho nos diz, o que Cristo nos pede, nenhum mal nos alcançará. Não é bem assim. Na verdade, essa pergunta ela pode ser respondida também dessa maneira. Nós vamos lembrar aqui de Jó, né? Não que ele fosse santo, mas ele procurava ser justo e mesmo assim o mal alcançou. Nós também conhecemos várias pessoas que são piedosas e que o mal, o sofrimento os atinge, ok? Então a resposta é essa, né? Não é bem assim, não é? Até porque o próprio Cristo que fez o bem, o mal o alcançou, ok? Mas o que a gente aprende com tudo isso aí? Então essa é a nossa tentativa de resposta aqui, ok? E veja, parece contraditório. É como se ele estivesse afirmando, né, aqui, que o mal não chegaria. Mas, ao mesmo tempo, no capítulo 4, da leitura que nós fazemos hoje, no versículo 12, ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Então vem. A prova vem sobre nós. Ok? A prova vem sobre nós. E aqui no nosso livro que nós estamos estudando, ele diz exatamente isso, que para quem a vida não tem qualquer sentido, o sofrimento é um desespero. Então, primeiro, o sofrimento vem, e para quem a vida não tem esperança, passar pelo sofrimento é um desespero. De qual sofrimento nós estamos falando? Então, de qual sofrimento? Eu fiz questão de anotar aqui algumas anotações no caderno, né? Que mesmo que o cristão faça tudo certinho, o mal alcança, o sofrimento pode alcançar sim, a doença nos alcança, né? A difamação nos alcança, na verdade, pode nos alcançar, pode nos fazer sofrer, na verdade. E aqui, assim, irmãos, uma reflexão sobre o sofrimento, né? Que não é uma... Assim, eu fico até meio constrangido, porque quem sou eu para ensinar a respeito do sofrimento, né? Eu quando adolescente, a primeira... Tem os aborrecimentos naturais da vida, né? Enfim, se perder o emprego, você
enfim, caiu, se machucou, enfim, essas coisas todas. Mas algo mais substancial em termos de sofrimento, algo mais amplo, né? Eu lembro quando eu era adolescente que eu estive com alguns amigos da igreja, eu estive num local onde tinham crianças com deficiência mental. E perdão da palavra, eu lembro que nós da igreja fomos até lá e nós nos deparamos com a nossa impossibilidade, porque às vezes a gente acha que é cristão, a gente é tudo, né? E nós chegamos no lugar, né, onde as pessoas daquela instituição recebiam crianças que muitas vezes nem os pais tinham condições de cuidar delas em casa. Uma má formação congênita, misturada com problemas psicológicos. Então eu lembro de uma criança dentro de uma jaula, né? Enfim, gritando o tempo todo, e as pessoas trabalhando naquele local, para cuidar daquele local. Então eu fico imaginando o que é o sofrimento, né? Para essas pessoas, né? Então, irmãos, uma coisa é falar do sofrimento enquanto tema, como eu estou falando aqui agora. Não quer dizer que eu não tenha alguma experiência. E não quer dizer que a minha experiência seja a mais fundamental, porque não é. Não é verdade? Outra coisa é falar do sofrimento que eu e você vemos nos jornais, na TV. Ele está espalhado hoje, né? Para quem quiser ver, né? A menos que nós sejamos indiferentes, não é verdade? Né? Outra coisa é eu pessoalmente, não aquilo que eu estou vendo na TV, mas eu passando junto com alguém que está passando, alguém com câncer, alguém com uma doença terminal, não é verdade? Né? Experimentando o sofrimento, né? Ou você experimentando o sofrimento, não é verdade? Então, tem muita diferença aí, muita diferença. Eu vi esses dias, né, a gente vê às vezes no programa TV, um intervalo ou outro, por exemplo, aquela chamada dos Médicos Sem Fronteira, onde aparece o médico e aparece crianças, famílias fugindo da guerra, não é verdade? Nós podemos pensar, irmãos, em tipos de sofrimento ainda. Pensa daqueles irmãos, os judeus, por exemplo, que morreram nos campos de concentração, né? Que foram separados das suas famílias, enfim, os traumas que isso trouxe, né? Aquela marca, aquela estrela de Davi que eles eram marcados. Nós podemos pensar nos navios negreiros que traziam os negros da África. Aliás, falar dos negros, nós temos agora lá aquele Floyd que foi assassinado. As câmeras estão vendo um tipo de sofrimento estrutural que está entranhado na cultura, que é o racismo, não é verdade? Nós temos refugiados, eu já vi vídeos aqui de pessoas que estão há 20 anos dentro de um campo de refugiados. Não sabe o que é viver longe dali, naquela poeira, naquelas barracas, né? Então, para dizer que os níveis de sofrimento, os tipos de sofrimento são variados, os níveis de sofrimento também são variados e a duração dos sofrimentos também são variados. Irmãos, e como Jó, você que passou por algum sofrimento, né? Como Jó, quando o sofrimento nos alcança, via de regra, a gente balança, não é verdade? A gente balança. Se nós somos seres humanos, balançamos. Jesus Cristo na cruz disse: Senhor, afasta de mim esse cálice, se for possível. Porque é tenso esses momentos em que você se depara com a sua impossibilidade, né? Onde os médicos não conseguem dar uma solução, os remédios não resolvem. Então é tenso esse momento. E mesmo a pessoa de fé, o Jó, que eu estou dizendo para você, é esse exemplo da pessoa fiel, pia a Deus e que foi chacoalhado pelo sofrimento. Esse chacoalhar que eu estou falando aqui, para muitas pessoas, Deus não existe, não é verdade? Né? Os ateus, por exemplo, afirmam nesse contexto, né? Ele não precisa muito. E num contexto de sofrimento, Deus não existe mesmo. Né? Eles vão dizer, se Deus é bom e onipotente, se Deus é onisciente, por que ele não impede o sofrimento? Por que ele permite o sofrimento, né? Se Deus é bom? Então, irmãos, os irmãos e mesmo a vida de Jó, nós vamos
aprendendo a entender toda essa realidade, aprendendo, não dominando isso, né? Aprendendo o que nós podemos aprender, o que nós podemos saber a respeito disso, ok? O meu depoimento a respeito disso, eu lembro que eu estava passando um perrengue muito duro e não estou comparando com o de ninguém, né? Não estou falando aqui, por exemplo, de uma falta de dinheiro. Não é esse tipo de sofrimento que eu estou falando. Apesar de ser sofrimento, não é disso que eu estou falando. Algo de doença da qual você não consegue. Então, eu lembro que uma das coisas que eu por C.S. Lewis, por exemplo, é um autor que me ajudou bastante. Eu lembro que eu vi um filme dele chamado Terra de Sombras. Resumindo, esse filme dizia exatamente isso, né? Na verdade, ele tem uma esposa e ele era ateu, se converteu e falava de Deus, enfim, pregava, mas depois ele teve a doença da própria esposa dele e ele acompanhou, né, pouco a pouco, né, a morte dia após dia da esposa. E ele então vai descrevendo o que Deus vai falando com ele em tudo isso. E ele falava, numa das coisas que ele falava é que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo surdo, né? O ser humano, via de regra, é autossuficiente, né? Mesmo o cristão acredita que ele é super-homem e pode todas as coisas, e aí vem o sofrimento para nos trazer ensinamentos valiosos a respeito da vida agora e da vida futura, ok? Então ele dizia, o sofrimento é o megafone de Deus, uma espécie, é como que se Deus o tempo todo estivesse nos chamando para lhes dar atenção, mas a gente continua no pecado, a gente continua levando a nossa vida, buscando os prazeres da vida e tudo mais, né? E sem se dar a importância de que a nossa vida vai acabar e nós nos encontraremos de alguma maneira. E de que maneira vamos nos encontrar nessa nova vida, ok? E o sofrimento, de alguma maneira, nos prepara para essa situação. Então é o megafone de Deus para nos chacoalhar, para dizer assim, olha, você não é o dono da vida. E nesse livro que nós estamos acompanhando, refletindo a carta de Pedro, ele diz com muita clareza que o sofrimento é o único que nos põe de joelhos. Quem passou por isso sabe. Quem passou por isso sabe. Porque o sofrimento intenso, ele desfaz ilusões. Eu tinha tanta ilusão sobre algumas coisas e o sofrimento não é bem assim, né? Confronta-nos e nos faz pensar um pouco nas prioridades que a gente tinha na vida. Né? Às vezes tem pessoas que passam o sofrimento, mas não revê suas prioridades. Mas, via de regra, as pessoas passam por situações difíceis. Né? Pessoas, por exemplo, na beira da morte, que já tinham... o médico já falou, você precisa mudar de vida, e aí só vai mudar de vida, vai rever suas prioridades depois que ele chega à beira da morte. Né? A gente vê com mais clareza o falso do verdadeiro. Né? Então, e o autor ainda segue dizendo várias outras coisas. Né? Ele entende que o sofrimento, de alguma maneira, sendo bíblico aqui, ele entra pelo livre-arbítrio do homem, né? Do primeiro casal lá na Bíblia. Esse livre-arbítrio, né? Ele abriu as portas para uma série de sofrimentos. Né? A liberdade humana, suas escolhas erradas desde o Éden, contamina, né? E tem desorientado pessoas, cidades, civilizações no tempo todo, na verdade, né? A desobediência desse primeiro casal, né, afetou, né, inclusive a criação, que sofre os efeitos disso. Na palavra de Deus diz, né, Paulo fala que a natureza também espera também ser libertada da corrupção, na verdade, né? E o importante é que Deus não... O livre-arbítrio é porque Deus não nos criou como robôs. Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, um relacionamento de amor. E o modelo para nós é o próprio Cristo, que aceitou o sofrimento, né, por Ele mesmo. Né? Então Deus deseja um relacionamento de amor, e esse relacionamento muitas vezes nos leva à cruz. Então, leva à cruz. Então, assim, aquela primeira coisa que eu havia falado no início. Quem poderá nos fazer mal se a gente fizer o bem? Então, mesmo fazendo o bem, o mal nos chega. Pelas pessoas, por uma doença, ele vai chegar. É uma realidade, né? Contudo, Pedro olha para Cristo e para a sua ressurreição. O sofrimento de Cristo trouxe o benefício para nós. Amém, irmãos? Então, lá no versículo 13, agora, capítulo 4, versículo 13, o que ele diz?
Ele diz exatamente isso, que, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Não estranheis a ardente prova. Uma ardente prova pode nos alcançar nós, pode alcançar, como agora a pandemia está afetando diversas pessoas no mundo inteiro, não é verdade? Para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Ele está falando exatamente isso. Peraí, o sofrimento não é algo estranho a nós, cristãos, não é verdade? E aí ele vai para o versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Olha, veja, por exemplo, aqui em Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, em várias provas, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência em sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Veja, aqui está, por exemplo, um dos benefícios do sofrimento. E veja, eu vou dar um outro exemplo aqui da palavra, é muito engraçado, que quando Jesus estava indo para a cruz, ou já estava na cruz, alguém falou, mas se ele é o Filho de Deus, por que ele não desce da cruz? Curou a tantos, por que ele não cura a si mesmo? Na verdade, eu e você passamos por isso, muitas vezes na frente das pessoas. Puxa vida, ele serve a Deus, está na igreja e tal, e acontece isso com a família dele, acontece isso com ele, e nós vivemos essa contradição, né, da maledicência das pessoas. Né? Nós temos um exemplo aqui de Atos, quando Paulo está indo para Icono, Listra e Derbe, ali no capítulo 14. Então, ali no 14:7, ele fala que eles pregaram o evangelho e estava sentado em Listra um certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz no 10, levanta-te direito sobre os pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo, em Listra como fizeram-se os deuses semelhantes, e achavam que eles eram os deuses lá dos romanos, né? Júpiter e assim por diante. Enfim, mas eles foram perseguidos. Os judeus ficaram com ódio deles, na verdade, de tal maneira que aqui, nesse 14, no 22, no 21, ele diz o seguinte, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por meio de muitas tribulações nos importa fazer muitas vezes o bem para outras pessoas e às vezes não conseguimos fazer para nós. Aquilo que nós esperamos muitas vezes não chega no tempo que a gente quer. Veja, irmão, é disso que nós estamos falando. E veja, irmãos, ao falar do sofrimento aqui, eu vou aprendendo também, não é verdade? E aqui o nosso irmão que está nos ajudando nessa reflexão, ele diz exatamente isso, que Pedro, nessa carta, ao dizer que a gente se alegrar no fato de sermos participantes das aflições de Cristo, ele diz o seguinte, né? Como é possível se alegrar quando as lágrimas banham o nosso rosto? Será que a gente né? Como podemos nos regozijar quando somos esmagados pelo sofrimento? Né? Pedro leva-nos a entender, pelo aquilo que ele escreve, não está dizendo para sermos indiferentes à dor, nem viver um estilo masoquista, na verdade, de vida. Alegrar-se no sofrimento não quer dizer que os cristãos devam parecer felizes quando há dor e tragédia, né? Distorcer a expressão verdadeira e honesta do que eu estou sentindo, do que eu estou passando, né? Cristianismo não é a busca da expressão da falsidade, não é um embuste. O que Pedro está dizendo? A Bíblia focaliza o resultado final, o que Deus pode fazer das nossas vidas por intermédio do sofrimento. Antes que Deus possa agir, entretanto, precisa da nossa declaração de confiança nele. Confiança que pode ser descrita como alegria. Eu confio que Deus está cuidando, não é verdade? Portanto, alegrar-se no sofrimento não é um estado emocional, autoajuda nesse sentido, muito embora isso possa nos ajudar de alguma maneira.
mas isso não nos traz a salvação e não dá para suportar certas coisas. Mas uma disposição de coração, alegrar no sofrimento é uma disposição do coração, né? A despeito daquilo que estamos passando. Não nos alegramos com o acontecimento, nos alegramos em Deus e com Deus, com a oportunidade daquilo que Deus vai fazer agora ou depois, definitivamente. Não sentimos alegria na dor, mas pelo fato de experimentarmos a dor na condição de representante de Cristo. Cristo sofreu, eu sou discípulo, estou como representante de Cristo, vou suportar, né? Isso me ajuda muito na minha caminhada, eu pessoalmente, Max. Né? Você já passou por alguma circunstância difícil na vida? Né? E depois pode ter acontecido de você ter rido daquela situação. Isso também pode acontecer também em outras circunstâncias da nossa vida. Né? Pois então, é com essa perspectiva que Pedro está dirigindo a carta a nós nesse sentido. Né? Ok? Seguindo esse pensamento, veja lá no versículo 14. 4,14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aquele que se alegra, que confia em Cristo, aquele que se alegra com Cristo na dor, no sofrimento, haverá de se alegrar muito mais na sua glória. Quem sofre com ele na perseguição, reinará na sua glorificação. Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei. Ok? O Espírito da glória de Deus dá coragem para que eu e você possamos enfrentar o sofrimento sem retroceder. O Espírito de Deus garante a mim e a você que nós participaremos da glória. Estamos sendo aperfeiçoados para essa glória que Cristo foi e nos receberá. Amém? E para sair da teoria aqui, não vou dar um exemplo que ficaria muito estranho, né? Não é moralmente bom, mas é bom a gente pegar alguns outros exemplos. Né? Então ele dá um exemplo aqui do pastor chamado Richard, que foi um pastor evangélico, que passou 14 anos como prisioneiro dos comunistas na Romênia. Em 1945, os comunistas tomaram o poder e tentaram acabar com a religião naquele lugar. E ele foi preso, né? E ele, então, foi preso em 48 e com sua esposa, Sabina, que cumpriu pena de trabalhos forçados no canal do Danúbio. Né? O pastor Richard, esse que eu estou falando para você, ele ficou 3 anos na solitária sem ver ninguém, né? A não ser os seus torturadores. E depois ele foi transferido e mais 5 anos de tortura nessa outra... Né? Esconderam, falaram para a esposa dele que ele já tinha morrido, né? Que ele já tinha morrido no cemitério, né? E aqui tem uma coisa que ele mesmo escreve, ele fala assim, que é um livro chamado Torturados por Cristo, e ele dá o testemunho do que era o sofrimento, que eu não passei, irmãos, nem você. Crentes eram pendurados em cordas de cabeça para baixo e açoitados tão severamente que seus corpos balançavam de um lado para o outro sob as pancadas. Eram colocados em celas que eram tão frias que uma camada de gelo se formava na parte interna. Eu próprio fui jogado numa dessas celas e com pouca roupa. Médicos da prisão observavam-nos. Uns 2 minutos antes de eu morrer, eles tiravam, me aqueciam novamente e depois me devolviam, né, para essa geladeira. Veja o que é o sofrimento. Então, um pastor chamado Florescu foi torturado com atiçadores, né, de brasa, né, e trouxeram o filho dele lá para que ele negasse a Cristo. E aí ele falou, filho, eu vou negar a Cristo. E o filho dele, então, responde para ele assim, papai, não me faça a injustiça de ter traído, de te ter por um traidor. Resista. Se me matarem, morrerei com as palavras, Jesus é a minha terra natural. Nós não passamos por isso ainda, irmãos. Né? A fúria dos comunistas então caiu sobre o menino, em quem bateram até matá-lo. E o pai vendo isso, vendo-se as manchas de sangue nas paredes. Né? Então, quando perguntavam a gente como ele conseguiu resistir a tudo, ele diz, há apenas um método de resistência a ela, é a lavagem do coração. Se o coração estiver purificado pelo amor de Jesus Cristo, e se o ama, pode-se resistir a qualquer coisa. Né? Aqui no versículo 13. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Então é pelo sofrimento que a gente rejeita muitas vezes o pecado.
Então, um dos benefícios é isso, eu quero dizer, né? Muitas vezes o sofrimento nos aproxima, nos purifica de ilusões. Amém, irmãos? E aí Pedro dá um conselho agora para encerrar a aula, né? Voltando lá no 4, capítulo 3, 2. Para que no tempo em que resta na carne, não vivais segundo as concupiscências da carne. 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizesses a vontade dos gentios, andando em dissoluções, em concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedice. 4. E acham estranho não concorreres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e blasfêmia sobre vós. Veja o que ele está dizendo aqui. Irmãos, o sofrimento que nos leva à redenção não é qualquer sofrimento. Tá legal? Não é veja, ele diz aqui no versículo 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se mete em negócios alheios, que se intromete naquilo que não deve. Né? Se nós sofremos porque nós abandonamos a vida fácil, a vida passada, né? A vida da carne que ele está falando aqui, na verdade. Sofrer porque quando a gente andava com os outros, eles não reclamavam do que a gente bebia, do que a gente fazia, das coisas erradas. Mas agora que a gente entregou a nossa vida para Cristo, então as pessoas vão, como ele diz aqui, olha, eles acham estranhos vocês não andar mais com eles. Então esse é o sentido. Bem, irmãos, então tem muitas coisas que eu não tenho experiência toda para falar, né? Então essa é a mensagem de hoje para nós, né? Alegrai-vos no fato de seres participantes, no 13, das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória nos regozijemos e nos alegremos. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar nessa tarde, que o Senhor possa abençoar o louvor, que o Senhor possa abençoar a palavra que o pastor vai trazer hoje, é dia de ceia, que o Senhor possa nos abençoar, nos aproximar da verdadeira vida, a minha vida, a vida de vocês, a vida da igreja, né, daquilo que Deus deseja para nós. Só tem um jeito, nós não somos perfeitos, nos colocarmos na presença de Deus, que o Espírito Santo e a graça dele nos alcance para isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.